Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oi, gente. Então, hoje o tema, o assunto da nossa crisma é: o Espírito Santo nos ensina a fazer da nossa vida um dom. Se vocês forem lembrar, ano passado a gente já fez um outro encontro que tinha um tema semelhante a esse. Ambos falam sobre o Espírito Santo, então vocês podem considerar que esses dois encontros se complementam. Ambos vão falar da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Dessa vez, especificamente, como os dons que o Espírito Santo nos dá interferem na vida da igreja. Bom, então eu vou começar lendo um capítulo da Bíblia, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 4 ao 14. Fala assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Bom, essa passagem, então, nos mostra como os dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá, vai se converter em ações que nós vamos tomar para a gente servir a igreja. A hora que ele fala do corpo, a gente costuma falar que a igreja, né, é o corpo místico de Cristo, em que Cristo é a própria cabeça, e nós somos o corpo. Portanto, a igreja que Cristo fundou e a igreja que o Espírito Santo mantém, através dos dons que ele nos dá, é a igreja de Cristo, é o corpo místico de Jesus. Então, quando ele fala que um corpo tem vários membros, ele fala justamente dos membros, que somos nós, da igreja católica criada por Jesus. E cada membro possui uma função, certo? Sua perna não tem a mesma função do seu braço, mas mesmo assim você precisa de todos. Então é como se cada membro tivesse um dom de fazer algo específico, e esse dom é selecionado pelo Espírito Santo. Então, esses dons que o Espírito Santo nos dá são dons que a gente vai colocar a serviço da igreja. Cada um possui um dom diferente. Lógico, semelhantes, no entanto diferentes, porque todos nós somos diferentes. Deus não nos criou iguais, nós não somos iguais, nós nunca fomos iguais. Deus criou a diversidade e Deus ama a diversidade que ele criou. Então, os dons vão se complementar para gerar um resultado satisfatório, do mesmo jeito que você precisa da sua mão e do seu pé, mesmo que sejam diferentes, eles se complementam. Você precisa dos dois, de preferência, né? E também essa variedade de dons que o Espírito dá gera uma variedade de vocações. Eu também já fiz um encontro sobre as vocações e é justamente essas vocações, todas elas são necessárias para a vida da igreja. Imagina uma igreja sem padre, imagina uma igreja sem fiéis, imagina uma igreja sem catequistas. Difícil. Então,
Só recapitulando, desde o início, foi o Espírito Santo que guiou a igreja, e é graças a ele que essa mesma igreja existe até os dias de hoje. A Igreja Católica não existe por ação humana, a Igreja Católica errou e ainda erra absurdamente. Se fosse por plena ação humana, eu te garanto que essa igreja não existiria mais. Mas porque ela é um projeto de Cristo, como eu já tinha dito naquela outra aula sobre o Espírito Santo na igreja, e porque o mesmo Espírito dá esses dons, nós conseguimos manter esse corpo ativo, né? E quais são os dons do Espírito Santo? Quando que eu vou receber esses dons? Como eu vou descobrir o meu dom? Bom, os dons do Espírito Santo são dados a nós no dia de nossa crisma. Sim, o sacramento da crisma, o mesmo sacramento que vocês estão se preparando para receber. Durante a crisma, vocês vão receber os 7 dons do Espírito Santo, que são a fortaleza, o temor a Deus, a ciência, a sabedoria, a inteligência, o conselho e a piedade. Cada um dado de maneira especial para que esses dons se aflorem e vocês possam incrementar esses dons na sua vida pessoal, né? Que aí você estará vivendo uma vida de acordo com Deus, e na sua vida em comunidade, na igreja, para você descobrir sua vocação depois, para você fazer que nem aqui, ó, tá escrito na passagem que eu li. A outro, uma palavra de sabedoria, a outro, uma fé, a outro, a graça de curar doenças, e assim vai. Dessa forma, cada um com seu dom, cada um diferente, na diversidade que Deus criou, nós vamos fazer parte do corpo místico de Cristo e assim realizar um pouco do que Deus gostaria que nós realizássemos, né? Do céu, um pouquinho do céu aqui na Terra. E basicamente isso. Rezem muito para que vocês tenham de fato uma crisma que mude a vida de vocês, que aproxime vocês de Deus, que vocês possam de fato criar essa intimidade com Deus e que vocês possam de fato fazer parte do corpo místico de Cristo, que também é conhecido pelo nome de igreja. Amém? Então até o próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.